Diniz, ele não evitou o assunto Memphis Depay. Ele tá confiante que o Memphis possa... Só se ele pagar. ficar. Tá sonhando. Só se ele pagar. Em relação ao Memphis, é uma negociação que está em curso. Eu espero, de fato, que termine bem e que ele fique conosco. Mas é uma coisa que foge um pouco às minhas mãos. Eu já manifestei isso mais de uma vez. É muito bom poder contar com ele aqui. A gente espera que as coisas caminhem para um desfecho positivo. E se ele tivesse aqui, embora ele não estaria aqui nesse jogo, ele está gozando do período dele de férias, que ele, depois da Copa do Mundo, e a gente espera que ele volte. Então, a indefinição maior que eu acho que a gente que pesa sobre o Corinthians, por conta do momento financeiro que o clube atravessa, é a gente tentar não perder ninguém ou perder o mínimo possível. O que mais impacta em mim é essa questão. Se a gente ter condições de manter os jogadores, os principais jogadores, para a gente poder seguir a temporada. E você sabe, tanto quanto eu, que investimento alto a gente não vai conseguir fazer, como outros clubes estão fazendo. Mas acho que a manutenção seria a melhor notícia que eu poderia ter, é a manutenção dos principais jogadores. É você mesmo. Então, olhando aqui a papelada... Você já mudou de ideia? Você já falou do Memphis, que vai, fica, volta, permanece, joga pro lado, joga pra esquerda, pra direita, acertei de esquerda, direita. Esquerda, direita. Mas E aí? para esses assuntos assim, aleatórios, administrativos, eu tenho meu assessor Chiquito. Vai, Chiquito. Porque é só pra mim, velho. Você quer dividir responsabilidades. E aí, Chiquinho? Você só fala quando vence agora. E agora? Quando vence um boleto, você não quer falar. Só falo na boa. Cara, eu já falei aqui, pra mim o Memphis, você tem, infelizmente, ou inevitavelmente, você tem que fazer a análise custo-benefício. E a realidade do Corinthians, ela é muito difícil, como de vários clubes brasileiros, para o nível salarial que ele chegou, né? Então, a renovação, ela está posta diante de, obviamente, uma redução, de cortes de regalias. E o Memphis, talvez, estivesse esperando a Copa do Mundo para ver se pintava alguma proposta mais interessante. Mas ele não quer perder ninguém, Chico. Ele não quer perder ninguém, Diniz. Você tá falando? Diniz. O Diniz. Então, e esse é o problema. Porque não é só você manter o Memphis dentro de um salário que o clube possa pagar, porque, na minha opinião, ele dá retorno. O Memphis, desde que chegou, deu retorno financeiro, inclusive, para o Corinthians. A questão é, você vai vender o Yuri Alberto? Você vai vender o André? Você vai vender o Bidon? E o Yuri? Não vai embora? Então... Você viu ele ontem? Aí você vai enfraquecer o time, pagando um salário muito acima. Mas você viu ele ontem? Chico, tem comprador pra tudo isso? Do jeito que ele jogou ontem, alguém compra? Renato, eu acho que são jogadores que têm mercado. O Yuri não chegou à proposta, né? Mas assim, acho que o André tem mercado, o Bidon tem mercado. O Yuri se antecipou um pouquinho. Eu acho que aquela entrevista. O André não tem mais Chiquito, nada, aquela Chico. coisa da ansiedade. Ansiedade, quem não é ansioso? Você tá ansioso, Chiquito, me responde Não, assim. ele não, o Yuri. O Yuri, Me responde, Chiquito, me responde. Calma, Curto e grosso. Eu quero que você curto e me responda. O Yuri, depois que ele jogou ontem, nós vamos vender ele pra quem? Não, mas você não vai avaliar o Yuri pelo jogo contra o Cascavel, num gramado horroroso. Nós vamos fazer um DVD dele, pra enganar os outros lá fora. Vamos fazer um DVD. Você tava falando do Memphis? Então, Eu tenho uma pergunta pro Cicinho, porque ele é neutro no assunto. Posso fazer uma pergunta direta? Cicinho, mas você tem que ser verdadeiro. Na Copa do Mundo, quem jogou melhor? Memphis Depay ou Flaco Lopes? Flaco Lopes tem uma assistência. O Flaco Lopes entrou e já deu assistência pro gol. Tá, mas o Memphis tem uma assistência também, tá? O Memphis jogou, sei lá, 12 minutos e deu assistência. Tá na semifinal. Se for por número, o Memphis tem uma assistência pro... Tudo bem, mas só que eu vou pela importância. O Memphis, você quer falar da importância? Eu falo pra você a importância, então. Ô, Cici, eu vou falar a importância pra você, então. Tudo bem, mas o Memphis Depay, ele é o artilheiro da Holanda. Só vou falar isso. Você fala a importância? O Flaco Lopes Então é só isso pra da você. Argentina e já tava melhor que o Quem Memphis. jogou melhor, o Memphis ou o Neymar? Quem deu assistência na O Copa? Edu também quer Neymar falar sobre fez isso. Fez gol que não valeu nada. Não valeu nada. Mas foi mais longe. O Memphis foi se preparar na Copa do Mundo para voltar pro Corinthians, mas só que não se preparou Ele se preparou no adequadamente. Corinthians pra ir pra Copa e aí na Copa. E agora se preparou na Copa pra voltar pro Corinthians. Ô, Cici, você gosta de falar do Corinthians, por que você não fala Mas a pauta é pra falar de quem? dos desaparecidos, dos abduzidos lá de São Paulo? falar do Corinthians. Quando é pra falar dos abduzidos lá de São Paulo, você não fala. Não, a questão é a seguinte. Mas sabe você não qual vai que é? falar do José Martínez Mas também? sabe qual que é a José realidade? Martínez? Ele voltou, bebida. E o Arboleda também. Não, mas assim... Mas um já jogou.
O Corinthians, sabe qual que é a questão? O Corinthians, ele tá jogando verde pra tentar colher o maduro. Quem jogando verde? O Corinthians? É só chegar no Ninguém mês e falar joga assim, verde no Corinthians, nós pai. não temos dinheiro, aí fica enganando, aí vai É. baixar salário, vai... O Corinthians não tem, se o Memphis baixar o salário e continuar, não vai receber, porque o salário dele é alto. Então libera o cara logo, para de Não, enganar. mas para aí, Marco Aurélio Cunha, pela sua experiência maciça de mercado da bola, tem proposta pro Memphis? Eu não acredito. Na proporção... Proposta do Corinthians ou de fora? Não, de qualquer outro fora. clube, qualquer um. Não, de fora não tem. Na proporção que o Corinthians oferece para ele e o status que ele tem aqui, o bom futebol que ele jogou aqui, o apego que a torcida tem por ele, ele não vai encontrar isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ele foi Agora, campeão. Se vai receber aí, não sei. Mas ele, para mim, se eu fosse ele, eu ficaria aqui. Não, mas como? Não Se tem já outro deu 40 time, milhões, doutor. Ué, mas uma hora tem que pagar, Mas né? não, Mas então paga primeiro pra Rapaz. renovar. Como que vai pagar com... Mas o Corinthians não tem o dinheiro, senão já Tem teria gente lá, renovado. Então, tem no agora- nosso time tem problema parecido. Ei, doutor, Ô, Cici, Não vem não, doutor. Nós estamos falando do Corinthians. o Memphis... Depois nós arrebenta. Ô, Cici, o Arboleda não recebeu e tá Vestiário treinando, e aí? rachado. Então, O Corinthians tá repatriando o Martínez. O Memphis não Repatriando chama... o Ei, Vem cá, nós não vamos te Cici. pagar nada só pra você voltar a jogar, pra você tentar aqui, porque você deixou a desejar com a gente. Agora quer pagar o Memphis. O Se o Memphis- cara olha assim, 40 milhões, Edu. O Memphis não tem mercado, Cicinho. Não tem mercado, só vai ter o Corinthians. Ele vai esperar até o último momento para renovar o Corinthians. Mas se não É tem nítido. mercado, o Corinthians tem que ser inteligente e abater aí as dívidas. Então, é o isso, mas ele não tá querendo. Então, mas chega um ponto que o cara é Daqui a pouco ele vai ter que bacana, pagar. Se o Memphis generoso, abrir mas a boca, para, ele né? vai para a Arábia facinho, pra esses lugares aí. Ah. Se ele abrir a boca, ele vai. É Não, que ele tem um quer mercado, status ele tem um ainda. mercado alternativo. Não, tem ou não tem? Que eu não sei. Tem um mercado alternativo que eu não Que sei que é se os mercado valores. alternativo? Esse mercado que não é da principal da prateleira Europa, do futebol. sim. Não é o top. Leste europeu, Exato. Arábia Saudita. E que ele talvez que é o leste europeu? receba. Evidentemente, ele vai receber. Agora, será que vai dar para jogar? Trocar o Corinthians por um Será lugar que ele não desse? tem, por sei. exemplo, assim, uma ideia, um mercado aberto lá nos Estados Unidos, que é um lugar que muitos jogadores de qualidade escolhem até no final da carreira, qualidade de vida. Enfim, quem sabe? Provavelmente. Não é? Agora, Everton Guimarães é uma discussão, né? Porque o Memphis, ele tá dando todos os sinais de que quer ficar, não quer ir embora do hotel onde ele mora, já falou as condições. Mas não adianta se o Corinthians não tiver como arcar, ele não conseguiu pagar o que deve. Como é que ele vai estender o vínculo nos mesmos moldes ou parecido? Não dá. Renata, eu estou realmente muito triste. Eu estou chateado com essa situação, porque eu não gosto de ver meus amigos sofrerem, sabe? Eu vejo o Ronaldo... Essa semana que eu fiquei aí, me aproximou muito do Ronaldo. Nós saímos juntos, bebemos, divertimos. Isso me aproximou do Ronaldo e eu vi o sofrimento. Quando você é pobre... Aliás, obrigado pelo almoço, Ronaldo. Quando você é pobre, fica rico e depois, por algum problema nessa caminhada, você volta a ser pobre, você já foi pobre, já se acostumou com aquela vida. Então o Corinthians vai se acostumar. Caso perca e tenha que transitar ao longo da temporada aí com jogadores de menor qualidade. Agora, me chama a atenção é que eu tento ver o Memphis no Corinthians, não vejo. Aí eu fui para a Copa do Mundo, aí fui assistir aos jogos da Copa do Mundo, fui ver a Holanda, também não vi. Aí eu acho que agora também não vou ver ele no Corinthians. Porque, convenhamos, por mais que ele queira ou não ficar, eu não sei qual a vontade dele, porque ninguém trabalha de graça. Né? Então, o Corinthians, quando fez o compromisso com ele, é um salário absurdamente alto. Tem gente que acha que o custo-benefício valeu a pena. Eu, sinceramente, acho que não valeu. É um cara legal, né? Frequenta a quebrada, é um cara que tem a cara do Corinthians, é um cara que tem raça. O golzinho de mão ali na final contra o Cruzeiro e tal, mas tudo bem, a gente segura a onda, tá tudo bem. Aliás, o gol na final no Mineirão, né, no primeiro jogo, tá tudo bem. Agora, vamos lá, sem a zoeira, vale a pena? O custo-benefício é bom? Ou é só uma questão de grife? Para ter um jogador de grife. O custo-benefício é bom? A resposta dele dentro de campo em relação ao que custa é bom? É óbvio que ele não vai... Ele tem um contrato que sustenta a situação dele. Mora bem, tem toda a mordomia do mundo, um salário estratosférico. Vai sair daqui por quê? Uma hora vai receber. Uma hora vai receber de um jeito ou de outro. Eu, sinceramente, acho que o Corinthians tem que procurar uma maneira amigável
e meter linha na pipa, falar, Memphis, foi bom enquanto durou, valeu, o que passou já passou, como eu diria a filósofa. Sabe o que está acontecendo? Desculpa, sabe o que está acontecendo? Todo mundo quer que o Memphis vá embora, que o Yuri vá embora, Bidon, André. O Corinthians vire um clube de bairro, não ganha mais nenhum jogo. Tá e aí vai todo mundo ficar feliz. Mas tem que pagar a dívida. Todo mundo com medo pagar a dívida. Então fecha as portas. Mas por que fez dívida? Não, tem que vender todo mundo. E depois do pronunciamento do doutor Dívida. Não contrata ninguém, transfer ban. É isso que vocês querem. E esse, é isso que vocês querem. Edu, e esse pronunciamento do doutor Dívida aí de Minas, do Galoteiro, parabéns, doutor Dívida. O senhor esclareceu muito bem. Só que fecha a porta que vai sair mais gente aí, viu? Para aí, Capelanes, o clima esquentou aqui. Gente, até parece que todo mundo tem dinheiro. É possível. Que todo mundo pode fazer grandes acordos, grandes contratos, jogar dinheiro pela janela. Que loucura. Ô, Capelanes, que mundo que a gente vive. Eu queria saber, Renata, que mundo que o Francisco Garcia vive. É o mundo Porque eu do lembro muito Corinthians. bem, antes da Copa do Mundo, eu vou explicar. Antes da Copa do Mundo, eu ouvi aqui que o Corinthians era um recital, que era um deleite assistir o Corinthians. Faz tempo isso. Ai, vai, Corinthians. Foi campeão da Copa do Brasil. Vai, Corinthians. sexo, né? Diniz era o quê? Diniz era Diniz é sexo. Falou mesmo. Que ele era... Você falou aí. Aí agora, Futebol, eu tô sexo. vendo o Chico mais desesperado do que o Ronaldo. é E ele não isso quer mesmo. perder Memphis, não quer perder Yuri, não quer perder Bidon, não quer perder André. E aí você acha legal dever todo mundo, não pagar claro que não. ninguém. A CNRD bater na porta, bater transferban e o Corinthians correr risco de perder ponto no Campeonato Brasileiro por ser um mau pagador. Mas sabe o que é Aí depois pior? você vai Pior é ser criticar. rebaixado. É isso que você quer? Pior é não ter time, ser rebaixado e aí não ter Esse conta. Aí não paga discursinho mesmo. aí, No futebol, esse você tem que discursinho investir aí pra é ter retorno, discursinho irmão. mole. Você precisa ter time competitivo. Esse discursinho aí é um discursinho mole. Ah, Aí tá o bom. rebaixamento é pior. Claro Peraí, que é. Você tem que minimamente organizar a sua casa. Então Concordo. você, Chico, a partir de agora, perdeu a moral neste programa. Não é a pra folha falar de pagamento que vai administração resolver a dívida do porque Corinthians. Você tá passando Não é pano 3 pra um bi, clube irmão. que não paga. Se não vier pra dinheiro de fora, ser não vai rebaixado. resolver. É isso que você tá fazendo. É isso que você tá fazendo. Você deveria defender a ideia do Corinthians pagar as suas dívidas. Não. Sim, Você mas tá não defendendo diminui- a ideia enfraquecendo o time, que o Corinthians pô. gaste, não venda e não caia. E dane-se os outros clubes para quem o Corinthians deve. É isso que você tá defendendo. Não. Aí você tá botando palavras na minha boca. Tem que pagar as contas, mas tem que equacionar com o time bom. É a mesma porque senão coisa. vai cair. É a mesma. O senhor é um pescador de ilusões. Você fica com deleite, com recical, Gostava, que o viu? outro é sexy. Aí na hora do vamos ver, você não quer perder ninguém porque você não quer ver o Corinthians da Série B. Nem eu, até porque aqui está um corintiano. Claro. Vá Aqui pro está um inferno. defensor da sua Vai, que torcida. lascar. Mas o Corinthians tem que se organizar. Memphis, tchau. É, só o Corinthians tá devendo, né? Para pagar o cara. Venda jogador. Não é só o Corinthians estar devendo o Ronaldo. Eu quero entender o porquê desse programa. O Chico tem voz. Por que o Cicinho tem voz? Por que o Ronaldo tem voz? Por que o Marco Aurélio tem voz? O único que tem voz nesse programa sou eu e Edu Dracena da bancada da Pachecada aqui, porque a gente não deve ninguém. E a gente fica aqui Verdade. se matando, Não deve dançando e ninguém. batendo palma pra Verdade, outro, que deve verdade, todo mundo. Capela. A gente não deve ninguém. Não, para aí. Aqui, alguém aqui assinou algum contrato por algum clube? Alguém aqui tá lá na administração? Receba! Sério, alguém tá... Nós somos torcedores e temos esse direito. Eu não pago pra ser torcedor, isso é o que eu amo fazer. Boa, menina, até sair. Esse caramelo vai voltar, vai tomar cacetada, um monte de dirigente que não sabe fazer um trabalho bem feito tá aí e ninguém fala nada. E isso não é de hoje, é de muito tempo. isso aí. E eu falo mal do meu presidente, não dele como pessoa, como ser humano, nem sei, mas como presidente é péssimo. E o meu que não acorde não pra O seu presidente, o do São Paulo, aprendeu tudo com o do Corinthians. Não aprendeu nada, pai.